Ó, nessa primeira questão aqui, ele diz o seguinte: verifique se o número 3.455 é divisível por 2 e justifique utilizando os critérios de divisibilidade. Ó, primeira coisa, o que é um número divisível? O número divisível é aquele que quando você pega um número e divide pelo outro, a divisão dá exata, como tem dizendo aqui no material explicativo, certo? Quando você tem uma divisão exata, o número ele é divisível. Aí é o seguinte, mas você não vai precisar dividir, fazer essas divisões aqui, certo? Isso é a definição de divisibilidade, mas você não vai precisar definir, porque eu peço que você justifique com os critérios de divisibilidade, certo? Que está no material explicativo. Tá aqui os critérios de divisibilidade de 1 a 10. Tem divisibilidade por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? É assim. O que você tem que ver? Primeiro você vai dar uma olhada nesses critérios de divisibilidade, certo? E vai ver se o número ele vai se encaixar. Por exemplo, você tem aqui, ó. Verifique se o número 3.455 é divisível por 2. Então, e justifique usando os critérios de divisibilidade. Então, utilizando o critério de divisibilidade, quando é que o número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando os últimos algarismos terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo? Você tem aqui, por exemplo, 50. Ele é divisível por 2, por quê? Porque ele termina em 0. Se ele termina em 0, então 50 ele vai ser um número par. Então, se você pegar 50 e dividir por 2, vai ser 25. A divisão vai ser exata. Ou seja, não vai sobrar resto, né? 244. Ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em 4. E 4 é um número... Como ele é terminado em 4, então esse número aqui ele vai ser par. Certo? 244 ele é par, então ele é divisível por 2. Se você for dividir por 2, aí vai dar 122. Certo? Vai ser uma divisão exata. Agora, 51. 51 é divisível por 2? Não, por quê? Porque ele termina em 1. E 1 não está aqui nessa lista, né? Consequentemente, 51 ele não é um número par. Ele vai ser um número ímpar. Então, consequentemente, se você dividir por 2, ele vai sobrar um resto. Certo? Aí, no caso, né? Você vai dar uma olhada. Então, verifique se esse número aqui, ele termina em algum desses números, 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele termina. Aí você vai ver, pronto. Se ele não terminar, se ele terminar, ele vai ser divisível. Senão, ele não vai ser. Aí, como é que você justifica? Vai justificar da mesma forma como tem nos exemplos. Você vai colocar 3.455, se ele é divisível ou não, certo? Se ele for divisível ou se ele não for divisível. Você vai colocar se ele é ou não, por 2. E vai dizer por quê. Porque ele termina em tal número, né? Se ele for divisível, ele é divisível porque ele termina em tal número, em tal algarismo. E se ele não for, você coloca do jeito como tem aqui, ó. Ele não é divisível por 2, por quê? Porque ele vai terminar em tal algarismo, certo? Que vai ser o do número que tiver aqui. Isto é, não é um número par, não é? Porque o número só vai ser divisível por 2 quando ele for par. Certo? Para essa primeira questão aí. Aí para a segunda aqui, para a segunda e a terceira, são bem parecidos. É o que você vai dizer, né? Um número. 394.000, ele é divisível por 8 e por 4. Por quê? É justificar utilizando os critérios de divisibilidade. Aí você vai aqui no material, certo? Que eu vou mandar para você. Vai ter o critério de 8 e de 4. Vamos ver aqui o do 8. Pronto, critério do 8. É quando ele termina em 3 zeros, né? Ou, tem duas condições. Ou quando termina em 3 zeros, ou então quando os três últimos números, né? Os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Certo? Aí você tem um caso aqui, onde um dos números termina em 3 zeros. E tem o outro caso, onde os 3 últimos, 120, é divisível por 8. Certo? Se você pegar 120 aí e dividir por 8, ele vai dar 15. Certo? Vai ser o número exato. Então, no caso do 8, você vai ter que dividir esses 3 números aqui, pelo menos, né?
para saber se vai ser divisível ou não. Os 3 últimos algarismos, certo? E pronto. E você tem aqui também um exemplo de quando ele não é. Que quando você tem aqui, ó, 5.410, ele nem termina em 3 zeros, e 410 não é divisível por 8. Se você pegar aí 410 e dividir por 8, você vai ver que, se você fizer isso aí na calculadora, né, vai dar 51,25. Ou seja, quando ele tem esse vírgula aí é porque já não é exato, certo? Então sobra resto 2. E como você tem aqui, aí você já tem aqui como é que se faz para explicar com os critérios de divisibilidade. Você tem aqui quando ele termina em 3 zeros, por que 1.000 é divisível por 8? Porque ele termina em 3 zeros. Por que 3.120 é divisível por 8? Porque 120 é divisível por 8, certo? Aí você pega e justifica da mesma forma como tem aqui nos exemplos. E se não for divisível, como é que você faz para justificar? Aí não é divisível por 8 porque 410 não é divisível por 8. Certo? É assim que se justifica com os critérios de divisibilidade, sim. Aí vamos lá, ele pergunta, né, se 394.000 é divisível por 8 e por 4. Aí, no caso do, você também vai ter que olhar o do 4. Pronto, o do 4 tá aqui, ó. Um número 4 um número é divisível por 4 quando ele termina em 2 zeros ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Quer dizer, é bem parecido com o do 8, né? Só que a diferença é que você vai olhar os dois últimos algarismos. Certo? Você tem aqui o exemplo. 500. Ele é divisível por 4. Por quê? Porque ele termina em 2 zeros. Se você pegar aqui 500 e dividir por 4, ele vai dar exatamente 125. Certo? Mas aí você não vai justificar com a definição de divisibilidade. Você vai justificar com critério, certo? Por quê? Porque ele termina em 2 zeros. Pronto, aqui 1016. Ele é divisível por 4 por quê? Porque se você pegar 16 aqui e os dois últimos algarismos, né? Como diz aqui. Os dois últimos algarismos. E dividir por 4, o resultado vai ser 4. O próprio 4, certo? Então 16 dividido por 4 é 4. É exatamente 4, né? Não sobra resto e nem tem vírgula no número. Então é por isso que 1016 vai ser divisível por 4 também. 750. Ele é divisível por 4? É não, por quê? Porque se você pegar 50 e dividir por 4, sabe quanto é que vai dar? Se você fizer isso na calculadora, ele vai dar 12,5 ou 12 com o resto 2, né? Vai sobrar 2. Pronto. E você vai justificar da forma como tem aqui. 150 ele não é divisível por 4, por quê? Porque se você pegar 50 ele não vai ser divisível por 4. Certo? Aí, a mesma coisa para essa terceira questão. Esse número aqui, ele é divisível por 8? Por quê? Justifica utilizando o critério de divisibilidade. Aí você vai lá no material, vai olhar o critério de divisibilidade do 8, que a gente já viu, né? Ou é quando é terminado em 3 zeros, então quando os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Então vamos ver aqui. Terceiro, pronto. A gente já vê aqui que ele não é terminado em 3 zeros, né? Então você tem que ver se os 3 últimos algarismos aqui, ele é divisível por 8. Ou seja, 816, ele é divisível por 8? Aí você vai ter que dividir por 8 para ver se é ou não. Aí, se for ou não, aí você vai ter que justificar com o critério de divisibilidade de 8, né? Se for, vai ser esse caso aqui, né? Ele vai ser divisível por 8, por quê? Porque os 3 últimos algarismos, aí você bota os 3 últimos algarismos de lá, ele é divisível por 8. Se não for, aí você pega, faz dessa forma aqui. Você diz que não é, por quê? Porque os 3 últimos algarismos, aí você coloca os 3 últimos algarismos de lá, não é divisível por 8, certo?